Aleluia, aleluia. Estavam todos eles lá no céu, não é verdade ali? É porque o meu celular é de gesto aqui, ele mudou aqui o vídeo aqui, né? Estava lá no céu, né? Na natureza. Eu esqueço, levantei a mão. Aleluia. E nós vamos ver que para a glória e honra de Jesus Cristo, irmãos, louvado seja Deus. Aleluia, né? Lá Deus traz para nós, né? Louvado seja Deus, orix pro acobidal, né? Ao seu filho para se fazer carne, para ser como nós. E para fazer como nós, ele passou todo o processo de nascimento, na verdade, a diferença é que ele é santo, nunca pecou, né? E não foi concebido para um homem, semente de homem, que não vamos entrar aí, mas veio do Pai, nascido divinamente, que ele é totalmente divino. Orimax pro aprobidal, né? Somente um pedaço para você entender, né? Aleluia. E aí, meus irmãos, louvado seja Deus, né? E ele veio e se fez como homem, né? Tal, teve pai, podemos botar aí como se fosse adotivos, né? Nasceu do ventre de Maria, mas não era propriamente de um casal, né? E ali Maria fez sua parte, foi uma serva de Deus que concebeu seu ventre para com que isso acontecesse. Muito fundamental nessa parte, né? Então ele veio e fez isso, e ali ele ensinou a nós em todos os sentidos, quando, aleluia, ele caminhou, escolheu os discípulos. Vamos acelerar um pouco isso aí, para poder nós também vivermos um ato de fé, e ensinando a posição da fé. Então a posição da fé, ele estava sempre com o Pai, e dizendo assim, eu estou no Pai e o Pai está em mim, assim eu estou ouvindo e assim eu julgo. Quer dizer, o Pai fala e ele falava a mensagem. É diferente de nós? Não, porque como ele se fez carne, nós somos carne. Na verdade, como ele estava em espírito, nós também temos que estar nele em espírito. A diferença é que nós temos pecado, ele nos purifica, nos prepara na verdade, aos propósitos dele, aos processos que passamos na vida, as décadas, para chegar à estatura de um varão perfeito, ou plenitude do Espírito Santo, como também Paulo fala. Então, quando a gente consegue obedecer a Deus, e isso não vai ser fácil, pode ter certeza que Jesus, como homem, na verdade ali, ele perdeu muitas coisas como homem. Sim ou não? Não, pastor, não vi isso escrito não. Explica isso aí. Eu também não, mas eu vou abrir teu entendimento, como Deus abriu o meu, ele vai me usar agora para abrir o teu entendimento. Por exemplo, será que Jesus, a Bíblia não cita, mas vamos ser inteligentes, ele era homem 100%. Então, se ele era homem, todos os órgãos que eu tenho, ele também tinha. A diferença era de dialeto, né? De idiomas, uso e costume da época e vestimenta, não é verdade? Então, né? Eu sei que acredito que ele nunca se sentiu tentado, que ele era puro e santo e vigiava muito nisso. Mas dizer que também nunca, que não está escrito, que talvez algumas mulheres prostitutas, cheias de capeta, endemoniadas, cheias de pombagira e legiões, como Maria Madalena, lembra disso? Você lembra disso? Lembra disso? Você acha que o diabo lá não se aproximou dele também lá e não ficou lá de longe assim, quando estava aquela conversa lá no poço, lá de João 4, com aquela mulher também, estava em prostituição, né? 6 Maria, 5 e o 6 não era dela? Então ele também passou, e ele automaticamente ligado, na verdade, ali, para não deixar se escarnecer jamais, e outras coisas mais que a Bíblia nos cita, que eu acredito que ele, como homem, deve ter negado a si mesmo, né? Muitas vezes, até talvez a carne pedindo dele, né? Talvez para ele relaxar, e ele está nos montes, nas vigílias, andando, caminhando, que não era fácil, orix proa, né? Todo mundo a vez lá com jumento, camelo. Ele só teve uma vez que a Bíblia cita que ele andou com jumento, que foi quando ele foi entrar em Jerusalém para cumprir uma profecia. Tá vendo? E muitas vezes hoje as pessoas reclamam de tudo, porque não tem um carro, não tem aquilo, que não tem aquilo outro lá. Tá entendendo? Então nós temos que estar atento a essas coisas, bem ligado nisso, para quando a gente não está pecando contra Deus, não é verdade? Orimex prua, né? Porque o valor que o homem tem, seja macho ou fêmea, não é o que ele propriamente possui em sua vida, mas o que ele tem que vem dos céus, que, irmão,
será a vida eterna em Cristo Jesus. Então devemos em Cristo Jesus, literalmente, tá? Louvado seja Deus, procurar, não é verdade, em Cristo Jesus, alcançar aos benefícios dele, alcançar dele, não é verdade, aquilo que ele tem para nós, não abrindo mão. Não abre mão jamais da tua salvação por ninguém, não abre mão jamais daquilo com que você tem, não é verdade, que é Jesus, o que ele te chamou para fazer por ninguém, tá? Porque ele te chamou, ele te escolheu, ele tem uma grande obra na tua vida, e é nisso que, perseverando até o fim, que você vai pela fé. Daqui a pouco vai entrar lá, estou trazendo só a introdução para você entender, que você vai chegar, eu e você e todos que acreditam em Cristo Jesus, vai chegar aos céus. Agora não deixa que nenhuma raiz de amargura, nada te se distrai, o passado ou o que esteja acontecendo na tua vida te tire desse foco. É como a martiologia, nós somos figurados a flecha e não pode errar o alvo, a doutrina que fala do pecado, a martiologia. Então não deixa, se enche de fé, se enche do Espírito, que Deus não pode ser tentado. Quando você se enche de fé e se enche do Espírito, você vai começar a andar já no quinto reino, que é a área celestial, que é o reino angelical, em sentido de estudo. E você, seus pensamentos, os seus desejos, não será dominado, mas sim será associado ao Espírito Santo. Aí entrará aquilo, que meus pensamentos agora serão de vocês, o meu caminho, ou o contrário do que eu falei.